Hoje vamos fazer uma imersão profunda ao telescópio James Webb. Vou trazer para vocês as coisas mais incríveis e inacreditáveis que ele descobriu. Mistérios que nem os cientistas mais renomados acreditavam ser possíveis. Este gigante de ouro está reescrevendo o que sabemos sobre a nossa origem e o destino do universo. Prepare-se para uma viagem que desafia a lógica, explorando o amanhecer do tempo com uma clareza que a humanidade jamais sonhou alcançar antes. Nesta jornada, também vou revelar detalhes impressionantes dos bastidores. Você sabia que ele custou cerca de 10 bilhões de dólares e levou 30 anos para ser concluído? Vamos falar sobre o tempo que levou para ser feito e como ele quase foi cancelado antes mesmo de sair do chão. É uma história de superação da engenharia aeroespacial que envolveu milhares de mentes brilhantes ao redor do planeta para criar a ferramenta mais poderosa da história. Lançado no Natal de 2021, o James Webb não é apenas um substituto para o Hubble. Ele é uma plataforma revolucionária que enxerga no espectro infravermelho. Isso permite que ele veja através de nuvens densas de poeira cósmica, revelando as primeiras estrelas e galáxias que se formaram logo após o Big Bang. O que ele está nos mostrando agora é tão disruptivo que muitos pesquisadores classificam os dados como simplesmente impossíveis de explicar. Desde que se tornou operacional em 2022, o fluxo de dados não parou. A capacidade de captar luz infravermelha é o seu grande segredo, pois essa luz viajou por mais de 13 bilhões de anos até chegar aos seus espelhos. O universo está em expansão, e nessa viagem a luz se esticou, tornando-se invisível aos nossos olhos, mas não para o Webb. Ele é uma máquina do tempo real, capturando o brilho de um passado remoto que estava escondido de nós. Uma das descobertas mais chocantes foi a identificação de galáxias massivas e maduras no universo primitivo. Elas surgiram apenas 500 milhões de anos após o Big Bang. De acordo com os modelos científicos atuais, elas não deveriam ser tão grandes tão cedo. Os cientistas as apelidaram de monstros vermelhos. São galáxias quase do tamanho da nossa Via Láctea que parecem ter surgido do nada, desafiando tudo o que aprendemos sobre a evolução do cosmos. A pesquisadora Erica Nelson descreveu esses achados de uma forma curiosa, chamando-os de bananas, porque ninguém esperava tamanha rapidez na organização do universo jovem. Essas galáxias cresceram 20 vezes mais rápido do que qualquer teoria previa. Isso sugere que nossa compreensão sobre como as estrelas nascem pode estar errada, ou talvez a própria idade do universo precise ser reavaliada. Estamos diante de um colapso do modelo padrão da ciência. Além desses gigantes, o Webb encontrou os pequenos pontos vermelhos. Inicialmente, pareciam apenas galáxias antigas e empoeiradas. Porém, sua densidade é extrema, contendo centenas de milhares de estrelas em um espaço minúsculo. Isso levou à criação de uma teoria revolucionária em 2025, a existência das estrelas de buraco negro. Seriam buracos negros supermassivos em crescimento frenético, envoltos em uma casca de gás que imita o brilho de uma estrela. Esses objetos podem ser o elo perdido para explicar como buracos negros gigantes surgiram tão cedo na história. Em vez de nascerem da morte de estrelas individuais, eles podem ter se formado pelo colapso direto de nuvens gigantescas de gás. É uma mudança de paradigma que coloca o James Webb no centro de uma nova era da astronomia. Cada imagem enviada para a Terra é um convite para repensarmos nossa posição no infinito e a grandeza da criação. Mas não é só no passado distante que ele brilha. O Webb também analisa a química de mundos distantes. O caso do exoplaneta K2-18b é fascinante. Ele é um mundo coberto por oceanos e com atmosfera de hidrogênio, localizado a 124 anos-luz de nós. Em 2025, o telescópio detectou metano e dióxido de carbono por lá.
O mais incrível é a possível presença de sulfeto de dimetilo, uma substância que na Terra é produzida apenas pela vida. Embora a ciência peça cautela antes de anunciar vida extraterrestre, o simples fato de o James Webb conseguir detectar tais moléculas em um planeta tão longe era algo que poucos acreditavam ser possível. Ele está testando os limites da nossa tecnologia e da nossa imaginação. Como uma Ferrari da ciência, ele mal saiu da primeira marcha e já está reescrevendo os livros de história. Fique ligado, pois o que vem a seguir na construção desse gigante é surreal. A história do James Webb não é um caminho reto. É uma sucessão de desafios que testaram a resiliência humana por mais de 30 anos. Tudo começou em 1989, num workshop onde cientistas já planejavam um sucessor de 10 metros para o Hubble. Naquela época, o projeto era chamado de Telescópio Espacial de Próxima Geração. Mal sabiam eles que estavam dando o primeiro passo para criar a estrutura mais complexa já lançada ao vácuo do espaço sideral. Em 1996, a recomendação oficial foi feita. O mundo precisava de um telescópio otimizado para o infravermelho. 3 anos depois, a NASA iniciou os estudos com um orçamento que parece piada hoje em dia. Apenas US$ 1 bilhão, com lançamento previsto para 2007. Foi em 2002 que ele recebeu o nome de James Webb, em homenagem ao administrador que, a complexidade do design, exigiu uma união global sem precedentes. O James Webb é o fruto da parceria entre a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense. Mais de 300 universidades e empresas de 14 países diferentes trabalharam juntas. Foi um esforço de guerra científico, onde cada parafuso e cada cabo precisavam ser perfeitos, pois no ponto onde ele ficaria não haveria chance para consertos ou reparos humanos. Mas nem tudo foi glória. O ano de 2011 foi o momento mais sombrio desta odisseia. Devido a sucessivos estouros de orçamento, o governo dos Estados Unidos propôs o cancelamento total do projeto. Naquela época, o custo já tinha saltado para mais de US$ 6 bilhões. A revista Nature chegou a chamá-lo de o telescópio que comeu a astronomia, pois ele estava drenando todos os recursos de outras missões espaciais importantes da agência. A comunidade científica internacional não aceitou o fim do sonho e lutou ferozmente. Figuras políticas e astrônomos se uniram para salvar o James Webb, descrevendo-o como um símbolo da inteligência humana. O financiamento foi restaurado, mas sob regras rígidas e um teto orçamentário que acabou chegando aos US$ 10 bilhões. Esse investimento monumental foi a aposta mais alta já feita para tentarmos entender o que existe além da escuridão. O design do Webb é uma maravilha da engenharia de precisão, ditado por uma necessidade física. Ele precisava caber dentro de um foguete, mas seu espelho era grande demais. A solução foi criar um origami espacial. O telescópio foi projetado para se dobrar inteiramente como uma obra de arte de papel, para depois se desdobrar sozinho no silêncio do vácuo, a 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra, sem qualquer ajuda. O coração do telescópio é seu espelho primário de 18 segmentos hexagonais feitos de berílio. Esse metal foi escolhido por ser extremamente leve e estável no frio extremo do espaço. Mas o toque final é o que brilha. Cada segmento é revestido com uma camada de ouro microscópica. Esse ouro é o melhor refletor de luz infravermelha que existe, garantindo que o Webb capture até os sinais térmicos mais fracos emitidos por galáxias no fim do universo. Abaixo dos espelhos, existem atuadores de precisão nanométrica. Eles servem para alinhar cada peça perfeitamente no espaço. Esse cuidado extremo foi para evitar o erro trágico que aconteceu com o Hubble no passado, quando seu espelho foi lançado com a curvatura errada.
No caso do Webb, os engenheiros realizaram testes exaustivos na Terra para garantir que os 18 espelhos funcionassem como um único e gigantesco olho dourado voltado ao infinito. Para que o telescópio funcione, ele precisa estar em um frio absoluto, abaixo de 223 graus negativos. Para isso, ele usa um escudo solar de 5 camadas de um material chamado Kapton, cada uma fina como um fio de cabelo. Esse escudo tem o tamanho de uma quadra de tênis e oferece uma proteção equivalente a um filtro solar fator 1.000.000, bloqueando o calor escaldante do Sol para manter os instrumentos congelados. A tensão entre as camadas do escudo era um dos pontos mais críticos da missão. Enquanto a face voltada para o Sol atinge 110 graus Celsius, a face sombreada permanece num frio mortal. Centenas de polias e cabos precisavam esticar esse material no espaço sem rasgar. Qualquer erro ali tornaria o telescópio cego, pois o próprio calor do equipamento interferiria na visão das galáxias. É o equilíbrio perfeito entre fogo e gelo. Durante a fase de implantação no espaço, que durou aproximadamente um mês, o James Webb enfrentou algo aterrador: 344 pontos únicos de falha. Um ponto único de falha significa que se um único parafuso explosivo, motor ou polia, não funcionasse como planejado, toda a missão de 10 bilhões de dólares estaria perdida para sempre no vácuo, sem qualquer chance de conserto ou resgate. Os engenheiros descreveram as 2 primeiras semanas como um período de alta ansiedade. O passo mais assustador foi a implantação do espelho secundário. Sem ele, a luz captada pelos 18 espelhos dourados nunca chegaria às câmeras, tornando o observatório completamente cego. Era como ter um olho gigante, mas sem o cristalino para focar a imagem. O silêncio na sala de controle da NASA era absoluto enquanto o braço mecânico se movia. Felizmente, todos os mecanismos funcionaram sem falhas, validando anos de testes rigorosos em solo. Mas o caminho até ali teve momentos de pânico real. Em 2016, durante testes de vibração, um estalo alto foi ouvido, causando desespero na equipe técnica. Embora nenhum dano permanente tenha sido encontrado, o susto foi tão grande que novos amortecedores precisaram ser instalados para garantir que o telescópio sobrevivesse ao tremor do lançamento. Houve também erros puramente humanos que quase custaram caro. Em uma das empresas parceiras, técnicos usaram o solvente errado para limpar as válvulas dos propulsores. O produto acabou corroendo os componentes internos e o projeto foi atrasado em 9 meses para que as peças fossem substituídas. É o lembrete de que, mesmo na fronteira da ciência, um pequeno deslize cotidiano pode colocar em risco a maior jornada da humanidade. Até mesmo momentos antes do lançamento oficial, em dezembro de 2021, o coração dos cientistas parou novamente. Uma braçadeira de interface se soltou de forma inesperada, enviando vibrações perigosas através de toda a estrutura do telescópio. Foi necessária uma inspeção de emergência de última hora para garantir que o origami de ouro ainda estivesse intacto. O James Webb parecia testar os nervos de todos até o último segundo. Muita gente pergunta, por que o Webb é tão diferente do Hubble? A resposta está na luz. Enquanto o Hubble observa principalmente a luz que nossos olhos enxergam, o Webb foca no infravermelho. A luz infravermelha tem comprimentos de onda mais longos, o que permite que ela escorregue por entre as partículas de poeira cósmica. Onde o Hubble via apenas uma nuvem escura e opaca, o Webb consegue ver o que está escondido lá dentro. Imagine uma cortina de fumaça densa no espaço. Para o Hubble, essa cortina é intransponível. Mas para os olhos infravermelhos do Webb, essa fumaça se torna transparente. Ele consegue captar o brilho de estrelas recém-nascidas que ainda estão dentro de seus berçários de gás. Além disso,
Seu espelho é 6 vezes maior que o do Hubble em área de coleta de luz, o que o torna um caçador de fósseis de luz incrivelmente sensível. A localização do Webb também é estratégica e solitária. Diferente do Hubble, que orbita a Terra a apenas 500 quilômetros de altura, o James Webb está no ponto de Lagrange L2, a 1,5 milhão de quilômetros de distância. Lá, as forças gravitacionais da Terra e do Sol se equilibram, permitindo que o telescópio permaneça em uma posição estável e sempre de costas para o calor do nosso planeta e da nossa estrela. Essa distância extrema significa que o James Webb opera em uma temperatura criogênica constante. Ele é como um sentinela no gelo absoluto, observando o brilho térmico das primeiras galáxias. Como ele não pode ser visitado por astronautas para reparos, tudo nele foi construído para durar. Originalmente, a missão deveria durar 10 anos, mas o lançamento foi tão preciso que economizou combustível, estendendo sua vida para 20 anos. O James Webb já cumpriu sua promessa de revolucionar a astronomia, mas o que ele descobriu até agora é apenas a ponta do iceberg. Com uma expectativa de vida dobrada, o observatório continuará a sondar os limites do universo observável por décadas. Cada imagem que ele envia é uma peça de um quebra-cabeça que começou há 13 bilhões de anos. Estamos apenas começando a entender a verdadeira escala da criação. As descobertas recentes de 2025 e 2026 estão literalmente reescrevendo os livros de história. O James Webb conseguiu observar o que os astrônomos chamam de amanhecer cósmico, o momento exato em que as primeiras luzes se acenderam no universo. Antes disso, tudo era uma névoa escura de hidrogênio. O Webb agiu como um farol, atravessando essa escuridão primordial para nos mostrar as primeiras estruturas que deram origem a tudo o que vemos hoje. Uma das galáxias mais famosas encontradas agora é a MOME Z14. Ela foi observada apenas 280 milhões de anos após o Big Bang. Para a ciência, isso é um choque absoluto. É como encontrar um adulto formado em um berçário de recém-nascidos. Ela já é grande, brilhante e cheia de estrelas, o que prova que o universo primitivo era muito mais eficiente em criar matéria do que qualquer um de nós ousou imaginar um dia. Esses achados estão forçando os cosmólogos a repensarem o modelo padrão da física. Se as galáxias já eram gigantescas tão cedo, talvez a matéria escura tenha agido de forma diferente no início dos tempos. O James Webb não está apenas tirando fotos bonitas. Ele está atuando como um tribunal científico, onde as velhas teorias estão sendo julgadas e muitas vezes descartadas diante das evidências brilhantes que ele nos envia. Lembra dos monstros vermelhos que mencionei? Eles continuam sendo o maior quebra-cabeça da astronomia moderna. São galáxias que converteram quase 100% do seu gás em estrelas em um tempo recorde. Na nossa Via Láctea, esse processo é lento e gradual. Mas nesses monstros do passado, a formação estelar era frenética, como uma explosão de vida e luz que consumia tudo ao redor para criar impérios galácticos em tempo recorde. Ivo Lab, um dos principais pesquisadores da área, afirmou que a existência dessas galáxias impossivelmente massivas nos obriga a olhar para o início do cosmos com novos olhos. Não se trata apenas de um erro de cálculo, mas de uma nova física que ainda não compreendemos totalmente. O Webb está nos mostrando que o universo tem segredos guardados a 7 chaves, e ele é a única chave capaz de abrir essas portas monumentais. E o que falar dos pequenos pontos vermelhos? Esses objetos compactos são tão densos que desafiam a nossa noção de volume. Imagine colocar centenas de bilhões de estrelas em um espaço minúsculo comparado à nossa galáxia. A pressão e a energia ali são tão absurdas que a luz emitida é de um vermelho profundo e assustador. O Webb
é o único capaz de distinguir esses pontos no meio da imensidão negra do espaço profundo. A hipótese de que esses pontos sejam, na verdade, estrelas de buraco negro é fascinante. Em vez de uma estrela comum que queima hidrogênio, esses objetos seriam movidos pela queda de matéria em um buraco negro supermassivo central. Eles seriam o estágio intermediário de algo que nunca vimos antes. É como se estivéssemos observando o nascimento de titãs cósmicos que mais tarde se tornariam os centros das grandes galáxias. Essa teoria das estrelas de buraco negro sugere que buracos negros gigantes podem ter surgido do colapso direto de nuvens de gás. Isso resolve um grande mistério. Como buracos negros tão grandes apareceram tão rápido? O James Webb está nos dando as peças para montar esse quebra-cabeça da criação, mostrando que o caminho da semente até o gigante não precisa levar bilhões de anos, mas pode acontecer em um piscar de olhos cósmico. Enquanto olhamos para as galáxias, o Webb também observa os planetas vizinhos. Em 2025, ele nos deu as imagens mais nítidas já vistas de Urano e Netuno no espectro infravermelho. Seus anéis, que costumam ser invisíveis, brilharam como halos de luz divina. Até mesmo as auroras e as tempestades nesses gigantes gelados foram capturadas, mostrando que o nosso próprio sistema solar ainda tem muitas maravilhas para nos revelar. A sensibilidade do telescópio é tamanha que ele consegue detectar moléculas na atmosfera de planetas que orbitam outras estrelas. Isso era considerado impossível há apenas 10 anos. Estamos vivendo a era de ouro da descoberta exoplanetária. O Webb está procurando por vapor de água, dióxido de carbono e sinais químicos que indiquem que não estamos sozinhos neste vasto e misterioso oceano de estrelas que chamamos de universo. Um dos momentos mais emocionantes de 2025 foi a análise do exoplaneta K2-18b. Localizado a 124 anos-luz da Terra, este mundo é o que os cientistas chamam de planeta riceano. Isso significa que ele é coberto por oceanos globais de água líquida e possui uma atmosfera rica em hidrogênio. O James Webb mergulhou fundo na luz que atravessa esse ar alienígena para nos dizer do que esse mundo distante é feito de verdade. O que o telescópio encontrou lá foi de deixar qualquer um sem fôlego. Os dados revelaram a presença clara de metano e dióxido de carbono. Mas o que realmente causou um frenesi na comunidade científica foi o sinal de algo chamado sulfeto de dimetilo. Na Terra, essa substância tem uma origem muito específica. Ela é produzida quase exclusivamente pela vida marinha, como o fitoplâncton nos nossos vastos oceanos. A detecção dessa molécula gerou manchetes no mundo todo sobre a possível descoberta de vida extraterrestre. Imagine só, um sinal químico de vida vindo de um oceano em outro sistema solar. Embora a ciência exija cautela e muitas verificações, o simples fato de o James Webb ter essa sensibilidade é um triunfo técnico absoluto. Ele está literalmente cheirando a atmosfera de mundos que nunca poderemos visitar pessoalmente. A busca por essas bioassinaturas é um trabalho de paciência e precisão. Os cientistas buscam o que chamam de nível 5 sigma, uma prova estatística quase incontestável de que o sinal é real e não apenas ruído nos instrumentos. O Webb está nos ensinando que o universo pode estar cheio de mundos com oceanos e possivelmente com seres vivos microscópicos que ainda nem conseguimos imaginar como seriam em sua forma física. Mas o Webb não olha apenas para planetas como o nosso. Ele também observa mundos infernais. Alguns planetas rochosos orbitam suas estrelas tão de perto que sua superfície é de lava derretida. O telescópio consegue medir a temperatura desses lugares com uma precisão incrível.
revelando se eles possuem uma atmosfera espessa ou se são apenas rochas estéreis e queimadas pelo vento solar implacável de suas estrelas-mães. Essa capacidade de analisar atmosferas é o que separa o James Webb de tudo o que veio antes. Ele usa uma técnica chamada espectroscopia de trânsito. Quando o planeta passa na frente de sua estrela, uma pequena parte da luz estelar atravessa a atmosfera do planeta. Os instrumentos de ouro do Webb capturam essa luz e a decompõem, revelando a impressão digital química de cada elemento presente naquele ar distante. É como se estivéssemos lendo um livro escrito em código de luz. O Webb nos diz se há oxigênio, se há nuvens de areia ou se há tempestades de ferro em mundos distantes. Cada nova leitura é um passo a mais para respondermos à pergunta que a humanidade faz desde que olhou para o céu pela primeira vez. Será que estamos sozinhos? O James Webb é a nossa melhor ferramenta para encontrar uma resposta definitiva para esse mistério. Até mesmo no nosso sistema solar, ele faz milagres. Ele capturou Júpiter com uma clareza que nos permitiu ver detalhes inéditos de suas auroras polares e seus anéis quase invisíveis. Ver um planeta tão familiar através dos olhos infravermelhos do Webb é como redescobrir um velho amigo. Ele revela que a beleza está em todo lugar, desde os nossos vizinhos imediatos até as fronteiras mais distantes do tempo e do espaço. A tecnologia criogênica é o que permite tudo isso. Para detectar o calor fraco de um planeta distante, o próprio telescópio não pode emitir calor. Por isso, ele vive na sombra eterna do seu escudo solar. É um equilíbrio delicado. De um lado, o calor escaldante do Sol. Do outro, o frio quase absoluto que permite a visão mais nítida da história. É o ápice do esforço humano para superar os limites da natureza e da física. Cada imagem, cada dado e cada descoberta nos aproxima de uma compreensão mais profunda da criação. O James Webb é mais que um telescópio. Ele é o olho da humanidade voltado para o eterno. Ele nos mostra que o universo é muito mais dinâmico, populoso e complexo do que imaginávamos. Como um farol no oceano cósmico, ele continuará iluminando o nosso caminho rumo ao desconhecido por muitos anos. A trajetória do James Webb foi marcada por uma montanha-russa de emoções na Terra antes de chegar às estrelas. Em 2011, o projeto enfrentou seu paredão. O Comitê de Apropriações dos Estados Unidos propôs o cancelamento total. O custo havia saído de 1 bilhão para quase 7 bilhões de dólares. Parecia o fim de um sonho. Cientistas ao redor do mundo entraram em estado de choque, vendo décadas de trabalho prestes a serem jogadas no lixo da história. Foi a senadora Barbara Mikulski quem se tornou a grande guardiã do telescópio. Ela lutou no Congresso, argumentando que o James Webb não era apenas um gasto, mas um símbolo da preeminência científica da humanidade. Graças a essa pressão política e ao apoio maciço da comunidade astronômica, o projeto foi salvo. Mas o preço foi alto. Um teto orçamentário rígido de 8 bilhões de dólares foi imposto por lei para garantir que o projeto chegasse ao fim. A fabricação dos espelhos foi um dos maiores desafios técnicos já enfrentados. O berílio, material base dos hexágonos, precisava ser minerado em Utah e processado em diversas etapas por vários estados americanos. Cada peça passava por um polimento tão perfeito que, se o espelho fosse do tamanho de um continente, a maior imperfeição seria do tamanho de uma pedrinha. É a busca humana pela perfeição absoluta refletida no brilho do metal. Depois do polimento, vinha a fase mais icônica, o banho de ouro. Uma câmara de vácuo vaporizava uma pequena quantidade de ouro puro sobre os espelhos de berílio. Embora cubram uma área enorme, a quantidade total de ouro usada no telescópio pesa apenas o equivalente a uma bola de golfe. É uma camada tão fina
que você precisaria empilhar 1000 delas para igualar a espessura de um único fio de cabelo humano. Por que tanto esforço por uma camada tão fina? O ouro é o material que melhor reflete a luz infravermelha, com 98% de eficiência. Sem esse revestimento, o telescópio seria incapaz de detectar o calor residual das galáxias que estão na borda do universo visível. Cada fóton de luz que viajou por bilhões de anos encontra nesse ouro o seu destino final, sendo rebatido com precisão milimétrica para os sensores. Enquanto o espelho era o coração, o escudo solar era o corpo protetor. O Kapton, material das 5 camadas, é incrivelmente resistente ao calor. Mas durante os testes em solo, rasgos acidentais ocorreram, causando novos atrasos e pânico. Cada rasgo precisava ser remendado com técnicas especiais, pois no espaço, qualquer pequeno furo poderia se expandir sob a pressão térmica e destruir a sensibilidade dos instrumentos criogênicos. O custo final, somando todas as fases e atrasos, atingiu a marca impressionante de 10 bilhões de dólares. Para muitos, um valor astronômico, mas para os cientistas, o preço de uma única porta para o início do tempo. Comparado ao orçamento militar global, o James Webb custou apenas uma fração, provando que a humanidade, quando quer, pode investir sua riqueza na busca pelo conhecimento e na exploração do mistério divino da criação. A Northrop Grumman foi a empresa principal na montagem dessa estrutura de origami. Foram necessários anos de simulações em computadores para prever como os materiais se comportariam no vácuo. No espaço, não há gravidade para ajudar e não há ar para dissipar o calor. Cada motor precisava funcionar de primeira, lubrificado por substâncias que não evaporam no vácuo. Um desafio que levou a engenharia ao seu limite absoluto. Um erro humano curioso aconteceu na fase final. Técnicos usaram o solvente errado em algumas válvulas. Isso corroeu vedações importantes e exigiu a desmontagem de partes críticas. Esses momentos de falha humana servem para nos lembrar que por trás da tecnologia mais avançada do mundo, existem pessoas que sentem cansaço e pressão. O sucesso do Webb é, acima de tudo, um triunfo da persistência sobre o erro e o desânimo. O James Webb não foi apenas construído. Ele foi forjado em meio a crises, dúvidas e superação. Quando finalmente ficou pronto para ser enviado à Guiana Francesa, o mundo prendeu a respiração. Era o início da jornada final de um projeto que muitos diziam ser impossível de realizar. O origami de ouro estava fechado, pronto para ser colocado no topo de um foguete e lançado rumo ao desconhecido, carregando as esperanças de toda uma espécie. Em dezembro de 2021, o James Webb chegou à base de Kourou, na Guiana Francesa. O clima era de tensão absoluta. O telescópio foi colocado no topo do foguete Ariane 5, um dos mais confiáveis do mundo. Cada vibração, cada movimento do transporte era monitorado por sensores ultrassensíveis. O mundo inteiro estava de olho naquela pequena ponta de terra na América do Sul, esperando o momento em que a maior aposta da ciência ganharia os céus. O lançamento no dia de Natal não foi por acaso. Foi o presente definitivo para a humanidade. Quando os motores do Ariane 5 rugiram, 10 bilhões de dólares em tecnologia e 30 anos de sonhos subiram em uma coluna de fogo. A precisão do lançamento foi tão perfeita que os engenheiros da NASA ficaram boquiabertos. O foguete colocou o Webb em uma trajetória tão exata que economizou uma quantidade imensa de combustível para as correções de rota. Essa economia de combustível foi um milagre técnico. Originalmente, esperava-se que o James Webb operasse por apenas 10 anos, mas graças à precisão cirúrgica do lançamento europeu, sobrou combustível suficiente para manter o telescópio em sua órbita por mais de 20 anos.
O que era para ser uma missão de uma década se tornou uma jornada de uma geração, garantindo que o Webb veja muito mais do que jamais sonhamos. Poucos minutos após o lançamento, uma câmera acoplada ao foguete capturou o último vislumbre do Webb, se afastando da Terra. Foi um momento emocionante para milhares de cientistas que dedicaram suas vidas ao projeto. Ali estava ele, um origami de metal e ouro, flutuando sozinho na escuridão, iniciando sua viagem de 1,5 milhão de quilômetros em direção ao ponto de Lagrange L2, onde a luz do Sol nunca se apaga. A viagem até o destino final levou cerca de 30 dias, mas não foi um descanso. Durante esse percurso, o origami espacial começou a se desdobrar. Primeiro veio o escudo solar. Imagine abrir uma quadra de tênis feita de papel metálico no vácuo, usando apenas motores elétricos e cabos finos. Cada centímetro que se movia era acompanhado por corações batendo forte na sala de controle em Baltimore, nos Estados Unidos. O escudo solar é composto por 5 camadas que não se tocam. Isso é fundamental, pois o espaço entre elas age como um isolante térmico vácuo. Se as camadas encostassem, o calor passaria de uma para outra, arruinando a sensibilidade do telescópio. O Webb é uma aula viva de física térmica aplicada. Ele usa o vazio para se proteger do calor, criando um microclima congelante para que seus instrumentos possam ver o calor das galáxias. Depois do escudo, foi a vez dos espelhos. Os 2 ombros laterais do espelho primário se abriram e se travaram com precisão. Foi um balé mecânico silencioso e mortal. Se um desses encaixes falhasse por apenas 1 milímetro, o espelho de 6,5 metros nunca teria sua forma perfeita. O Webb estava se transformando de um pacote apertado em um olho gigante e dourado, pronto para encarar o abismo do tempo. O ponto de Lagrange L2 é um lugar especial no espaço. É um ponto de equilíbrio onde a gravidade da Terra e do Sol se anulam de tal forma que o telescópio pode estacionar ali com pouco esforço. Ele orbita o Sol junto com a Terra, mas sempre mantendo nosso planeta e o Sol às suas costas. É o esconderijo perfeito para um observador que precisa de escuridão total e frio extremo para detectar as luzes mais fracas do universo. A chegada ao L2 marcou o fim da viagem, mas o início de meses de calibração. Cada um dos 18 segmentos do espelho precisava ser ajustado individualmente. Usando atuadores na parte de trás, os engenheiros moveram as peças em frações da largura de um fio de cabelo. Eles usaram uma única estrela como alvo para alinhar os 18 reflexos em um só ponto perfeito de luz, criando a visão mais nítida já obtida. Quando a primeira imagem de teste chegou, limpa e focada, houve choro e aplausos na NASA. O James Webb estava oficialmente vivo. Ele não era mais apenas uma promessa ou um gasto bilionário. Ele era um observatório funcional, pronto para começar a rasgar o véu do tempo. O que ele veria a seguir mudaria nossa compreensão sobre a criação de Deus e o funcionamento das leis da física para sempre. A grande diferença entre o Hubble e o James Webb não é apenas o tamanho, mas a visão. Enquanto o Hubble via o universo principalmente na luz visível, o Webb mergulha no infravermelho. Isso é vital porque a luz das galáxias mais distantes sofreu um desvio para o vermelho devido à expansão do universo. O que era luz visível bilhões de anos atrás chegou até nós como calor fraco, e só o ouro do Webb consegue capturar esse sussurro térmico. Pense no Hubble como um explorador que usa lanternas potentes, e no Webb como alguém que usa óculos de visão noturna térmica. Onde o Hubble encontrava uma parede de poeira escura e impenetrável, o Webb simplesmente enxerga através dela. Ele revela os berçários de estrelas escondidos dentro de nebulosas densas, permitindo que vejamos o processo de nascimento estelar ocorrendo em tempo real, sem interferência de obstáculos cósmicos.
Um dos exemplos mais icônicos dessa diferença são os pilares da criação. Na imagem clássica do Hubble, vemos torres majestosas de gás frio e poeira. Já na visão do James Webb, essas torres parecem semi-transparentes, revelando centenas de estrelas jovens e brilhantes que acabaram de se formar em seu interior. É como se tivéssemos tirado um véu de cima de uma das paisagens mais famosas e sagradas do nosso céu noturno. A área de coleta de luz do Webb é cerca de 6 vezes maior que a do seu antecessor. Isso significa que ele pode detectar objetos que são 100 vezes mais fracos do que o Hubble conseguia ver. É uma diferença de sensibilidade tão absurda que, se o Webb estivesse na Terra, ele conseguiria detectar o calor térmico de um pequeno inseto na superfície da Lua. Essa precisão é o que permite rastrear as origens mais remotas do nosso cosmos. Além da potência, temos a localização. O Hubble está aqui perto, em órbita da Terra, o que permitiu que astronautas o consertassem várias vezes. O Webb, porém, está longe demais para qualquer visita humana. Ele foi construído para ser perfeito desde o primeiro dia, pois a 1,5 milhão de quilômetros ele é o nosso sentinela solitário. Essa distância garante que o calor da Terra não interfira nas suas leituras ultracongeladas. Essa solidão do Webb no ponto L2 é fundamental para a ciência de exoplanetas. Ao estar longe de qualquer poluição luminosa ou térmica da Terra, ele pode focar em planetas minúsculos que orbitam estrelas distantes. Ele consegue medir a queda mínima de luz quando um planeta passa na frente de seu Sol, analisando a composição química daquela atmosfera com uma clareza que o Hubble simplesmente não tinha tecnologia para alcançar. O Webb também é muito mais rápido. O que o Hubble levava semanas para observar em uma exposição profunda, o James Webb consegue capturar em apenas algumas horas. Isso permite que os cientistas realizem muito mais pesquisas em menos tempo, acelerando o ritmo das descobertas astronômicas em uma escala nunca antes vista. É como se tivéssemos trocado uma câmera antiga por um equipamento digital de última geração e ultra rápido. Os instrumentos do Webb, como o MIRI e o NIRCam, são obras de arte da eletrônica criogênica. Eles operam em temperaturas tão baixas que quase tocam o zero absoluto. Para o MIRI funcionar, ele precisa de um resfriador extra, um refrigerador espacial de alta tecnologia. Sem esse frio extremo, o próprio calor dos circuitos eletrônicos do telescópio ofuscaria a visão das galáxias distantes. É o silêncio térmico absoluto. Ao comparar as fotos dos dois telescópios, percebemos que o Hubble nos deu o contexto e a beleza do universo visível, mas o Webb está nos dando a estrutura e a história do universo invisível. Eles não competem, eles se completam. O legado do Hubble pavimentou o caminho para que o Webb pudesse agora olhar para o abismo e ver o que havia antes mesmo de as primeiras galáxias terem um formato definido no espaço. Estamos vivendo uma transição de eras. O Hubble foi o telescópio do século XX e o Webb é o telescópio do século XXI. Cada imagem comparativa nos lembra do quanto evoluímos como espécie capaz de construir máquinas que superam nossos próprios sentidos biológicos. O Webb é o nosso novo par de olhos, capaz de enxergar a assinatura térmica da criação divina espalhada por todo o tecido do espaço-tempo. O James Webb revelou algo que deixou os astrônomos de queixo caído: as galáxias monstros vermelhos. Elas são gigantescas, quase do tamanho da nossa Via Láctea, mas existem num tempo em que o universo era apenas um bebê, com cerca de 600 milhões de anos. Pelas leis da física que conhecíamos, essas galáxias não deveriam ter tido tempo suficiente para crescer tanto. É como encontrar uma cidade moderna no meio da pré-história. Essas galáxias são chamadas de monstros, porque parecem ter devorado todo o gás ao seu redor com uma eficiência de 100%. No universo atual,
As galáxias levam bilhões de anos para transformar gás em estrelas. Mas esses objetos antigos fizeram isso num piscar de olhos cósmico. O Webb está nos mostrando que o início de tudo foi muito mais violento, rápido e produtivo do que qualquer simulação de computador previu. A pesquisadora Erica Nelson, que liderou alguns desses estudos, descreveu essas galáxias como impossíveis. Se elas realmente são tão grandes quanto os dados sugerem, então precisamos mudar a nossa estimativa sobre a quantidade de matéria escura no início do tempo. O Webb não está apenas tirando fotos, ele está agindo como uma régua que mede a densidade do próprio tecido do espaço, revelando que o universo era muito mais pesado no começo. O brilho dessas galáxias é tão intenso no infravermelho que elas aparecem como pontos vermelhos brilhantes nos sensores de ouro do Webb. Para confirmar sua massa, os cientistas usam a espectroscopia para medir o movimento das estrelas lá dentro. Se as estrelas estão girando rápido demais, significa que há muita gravidade, confirmando que essas galáxias são verdadeiros pesos pesados escondidos no amanhecer da criação. Essa descoberta levanta uma questão profunda. Será que o Big Bang aconteceu exatamente como pensamos? Se o universo conseguiu criar estruturas tão complexas em tão pouco tempo, talvez a expansão inicial tenha sido diferente. O James Webb está nos dando as evidências para questionar o que antes era considerado verdade absoluta. É a ciência e a fé caminhando juntas para entender a grandiosidade da engenharia divina no cosmos. Mas o Webb não parou nos monstros vermelhos. Ele também encontrou galáxias que parecem cascatas de luz. São aglomerados de estrelas tão densos que o brilho funde tudo em uma única mancha incandescente. Essas são as sementes das futuras supergaláxias. Ver isso é como assistir ao nascimento de uma floresta inteira, a partir de sementes que brotam todas ao mesmo tempo, num espetáculo de luz que desafia a escuridão. Esses achados de 2025 sugerem que o universo primitivo era um lugar de extremos. Havia muito mais energia disponível para a formação de estrelas do que imaginávamos. O Webb capturou o que chamamos de feedback estelar, que é o momento em que as primeiras estrelas explodem como supernovas e empurram o gás para longe, moldando o formato das galáxias. É uma dança cósmica de criação e destruição em escala épica. Cada uma dessas galáxias monstruosas carrega bilhões de estrelas. Se cada estrela tiver planetas, como agora sabemos que a maioria tem, o universo primitivo já poderia estar cheio de mundos rochosos logo nos primeiros milhões de anos. O James Webb nos faz pensar, será que a vida também surgiu muito antes do que os cientistas acreditavam? O tempo parece estar se dobrando diante das descobertas deste olho de ouro. A precisão do James Webb em medir a distância dessas galáxias é o que torna tudo real. Ele usa o desvio para o vermelho para calcular exatamente quantos bilhões de anos a luz viajou. Quando vemos uma galáxia no nível Z14, estamos olhando para algo que aconteceu quando o universo tinha apenas 2% de sua idade atual. É o registro fóssil mais antigo e brilhante de que a humanidade já tomou posse. Os monstros vermelhos são o lembrete de que o universo sempre terá uma surpresa para nós. Mesmo com toda a nossa tecnologia de 10 bilhões de dólares, ainda somos crianças aprendendo a ler o livro das estrelas. O Webb é o nosso guia nessa leitura, revelando que a história do cosmos é muito mais rica, rápida e majestosa do que qualquer um de nós poderia ter escrito em seus sonhos mais ousados. Além das galáxias gigantes, o James Webb identificou uma população de objetos misteriosos conhecidos como pequenos pontos vermelhos. À primeira vista, pareciam apenas galáxias comuns, mas sua densidade é algo fora do normal. Eles contêm centenas de milhares de estrelas espremidas em um espaço minúsculo. É como se tentássemos colocar todo o brilho de uma metrópole
dentro de uma única sala, criando um foco de energia vermelho e intenso no abismo. Em 2025, emergiu uma teoria revolucionária. Esses pontos poderiam ser estrelas de buraco negro. De acordo com astrofísicos como Joel Leja, esses objetos seriam buracos negros supermassivos em um crescimento frenético, mas envoltos em uma casca tão densa de gás que de longe imitam a aparência de uma estrela gigante. É uma camuflagem cósmica que esconde um dos fenômenos mais destrutivos e poderosos do universo sob uma luz avermelhada. Essa descoberta pode ser o elo perdido da astronomia. Os cientistas sempre se perguntaram como buracos negros gigantes surgiram tão cedo na história do cosmos. O James Webb sugere que eles não precisaram de bilhões de anos para crescer devorando estrelas mortas. Eles podem ter se formado através do colapso direto de nuvens massivas de gás, nascendo como gigantes antes mesmo das primeiras galáxias estarem prontas. Imagine uma nuvem de gás tão grande quanto um sistema solar inteiro, desmoronando sob sua própria gravidade. Em vez de formar várias estrelas pequenas, ela cria um único buraco negro massivo no centro. Esse processo libera uma quantidade de energia tão vasta que o James Webb consegue detectá-la do outro lado do universo visível. É a engenharia da criação, trabalhando em escalas que desafiam a nossa imaginação humana. Esses pequenos pontos vermelhos são janelas para o passado mais violento do universo. Eles mostram um tempo em que a matéria estava tão concentrada que o impossível se tornava real. O Webb funciona aqui como um detetive, usando seus instrumentos infravermelhos para olhar através da casca de gás dessas estrelas falsas e revelar o monstro que vive lá dentro, devorando tudo para sustentar seu brilho infernal. A sensibilidade do telescópio permite separar a luz das estrelas ao redor da luz emitida pelo buraco negro central. Isso é fundamental para entender se a galáxia está crescendo de dentro para fora ou se o buraco negro e as estrelas surgiram juntos como irmãos gêmeos de uma mesma explosão de criação. O James Webb está nos dando os dados necessários para decidir quem veio primeiro, o ovo ou a galinha cósmica. O impacto dessas descobertas na cosmologia é comparável à descoberta do DNA na biologia. Estamos começando a entender o código genético do universo. Se buracos negros supermassivos podem nascer diretamente do gás, isso explica por que quase todas as galáxias que vemos hoje têm um gigante adormecido em seus centros. O Webb está revelando que o universo foi planejado para ter esses motores gravitacionais desde o primeiro dia. Cada pequeno ponto vermelho que o Webb cataloga em 2025 e 2026 é um novo capítulo na história da nossa origem. Eles nos lembram que o espaço não é apenas um vazio, mas um palco de eventos grandiosos e complexos. O brilho vermelho que viajou por 13 bilhões de anos finalmente encontrou os espelhos de ouro da humanidade, trazendo mensagens de um tempo em que a luz e as trevas lutavam para moldar a estrutura do espaço-tempo. Os cientistas agora usam o MIRI, o instrumento infravermelho médio do Webb, para medir a temperatura exata dessas regiões. Se o gás estiver quente demais, é sinal de que o buraco negro está alimentando-se ativamente. O James Webb não apenas vê, ele sente o calor da digestão cósmica em escala galáctica. É uma visão técnica que nos permite compreender a dinâmica interna de objetos que estão a trilhões de quilômetros de distância. Chegamos a um ponto onde a ciência começa a tocar o mistério. Como pode tanta complexidade surgir de forma tão rápida e perfeita? O James Webb nos oferece as evidências, mas o significado profundo dessas descobertas toca a nossa alma.
Ele nos mostra que o universo é muito mais do que matéria e energia. É um espetáculo de ordem e beleza que mal começamos a decifrar, guiados pelo brilho eterno dos seus pequenos pontos vermelhos. Por trás do brilho dourado dos espelhos, o James Webb carrega 4 instrumentos principais que são verdadeiros milagres da eletrônica. O NIRCam, por exemplo, é a câmera principal que detecta a luz do infravermelho próximo. É graças a ela que conseguimos ver as galáxias mais jovens e as populações de estrelas na nossa própria Via Láctea, com uma nitidez que parece coisa de cinema, revelando detalhes que antes eram apenas borrões. Já o MIRI é o instrumento que nos permite ver no infravermelho médio. Ele é o que investiga a poeira quente e o gás nos discos de formação planetária. Para funcionar, o MIRI precisa ser mantido a apenas 7 graus acima do zero absoluto. Isso exige um sistema de resfriamento ativo, um verdadeiro refrigerador de alta tecnologia que trabalha sem parar no vácuo, garantindo que o calor do próprio telescópio não segue sua visão. Mas para chegar a essa perfeição, o Webb passou por testes que quase se tornaram desastres. Em 2016, no Centro de Voos Espaciais Goddard, o telescópio foi submetido a testes de vibração extrema para simular o rugido do lançamento. De repente, um estalo alto ecoou pela sala. O pânico foi imediato. Os engenheiros temeram que um dos espelhos de 10 bilhões de dólares tivesse trincado ou que a estrutura tivesse sofrido um dano fatal. Após inspeções minuciosas, descobriu-se que o ruído veio de grampos que prendiam os cabos e não do espelho. O alívio foi imenso, mas o susto serviu para mostrar quão frágil e preciosa era aquela estrutura. Foram instalados novos amortecedores de massa no suporte do espelho secundário, garantindo que ele suportasse as vibrações brutais do foguete Ariane 5 sem sofrer sequer um arranhão em sua superfície de ouro impecável. Outro desafio foi a contaminação. No espaço, a menor partícula de poeira ou um único fio de cabelo humano sobre o espelho poderia causar reflexos indesejados e estragar anos de pesquisa. Por isso, o Webb foi construído em salas limpas onde o ar é filtrado milhares de vezes por hora. Os técnicos usavam roupas que os faziam parecer astronautas na Terra, protegendo o olho de ouro de qualquer impureza do nosso mundo cotidiano. Houve também momentos de erro humano puro. Na Northrop Grumman, técnicos aplicaram o solvente errado durante a limpeza de válvulas cruciais. O líquido químico acabou corroendo as vedações, o que forçou a equipe a desmontar partes complexas para substituir os componentes. Esse erro sozinho custou meses de atraso e milhões de dólares, provando que na ciência de ponta, a atenção aos detalhes mais simples é uma questão de vida ou morte. Mesmo com esses percalços, a dedicação nunca diminuiu. O projeto James Webb sobreviveu a 3 décadas de burocracia, crises econômicas e falhas técnicas. O que moveu essas milhares de pessoas foi a fé na capacidade humana de transcender. Eles sabiam que estavam construindo algo que pertenceria à história da humanidade. Uma catedral de ciência feita para durar 20 anos e mudar para sempre a nossa visão sobre o infinito. A logística de transporte também foi uma odisseia. O telescópio, dobrado como um origami, precisou ser enviado da Califórnia para a Guiana Francesa por navio. Para evitar que piratas ou espiões soubessem o conteúdo exato, o navio viajou sob sigilo, levando a carga mais valiosa e sensível já transportada pelos oceanos. O Webb cruzou o Canal do Panamá como um segredo de Estado, protegido por uma escolta de segurança máxima. Ao chegar na Guiana Francesa, o clima tropical trouxe novos riscos, como a umidade e os fungos. Cada etapa do descarregamento foi feita em ambientes controlados. O telescópio foi tratado com o cuidado de um recém-nascido, passando por inspeções finais de emergência antes de ser acoplado ao foguete. A tensão era tamanha que os engenheiros mal dormiam,
cientes de que qualquer erro naquelas últimas semanas seria o fim de tudo. O momento em que a carenagem do foguete se fechou sobre o Webb foi simbólico. O origami de ouro estava agora confinado, pronto para enfrentar a fúria da gravidade e o vácuo gelado. O próximo passo seria o lançamento definitivo, o ponto de não retorno. Ali, a engenharia terminava seu trabalho e a física assumia o controle. O destino do James Webb estava agora escrito nas estrelas, aguardando o rugido dos motores de fogo. O James Webb foi projetado para ser o arqueólogo do tempo. O seu principal objetivo é o amanhecer cósmico, o período em que as primeiras estrelas começaram a brilhar, pondo fim à era das trevas que se seguiu ao Big Bang. Captar essa luz é extremamente difícil, pois ela viajou por quase 14 mil milhões de anos. O que o Webb nos mostra são imagens de um passado tão remoto que as leis da física ainda estavam a começar a moldar a matéria. Antes do Webb, pensávamos que este processo tinha sido lento. No entanto, o telescópio revelou galáxias que já eram brilhantes e complexas apenas 200 milhões de anos após o início de tudo. Isso é um piscar de olhos em termos cósmicos. É como descobrir que uma criança de 5 anos já sabe física quântica. O universo parece ter tido pressa em criar luz, desafiando todos os modelos teóricos que os cientistas usaram durante décadas. Essa rapidez na formação de estruturas sugere que o universo primitivo era muito mais denso e dinâmico. O Webb capturou galáxias que são ricas em metais e elementos pesados, algo que só deveria existir após várias gerações de estrelas morrerem e explodirem. Se estas galáxias já têm esses elementos tão cedo, então a história do nascimento e morte das primeiras estrelas precisa de ser reescrita imediatamente nos livros escolares. Para encontrar estas joias raras, o James Webb utiliza lentes naturais no espaço, um fenômeno chamado lente gravitatória. Quando uma galáxia massiva está entre o Webb e um objeto muito distante, a gravidade da galáxia da frente curva e amplifica a luz do objeto de trás. Funciona como uma lupa cósmica gigante. Graças a este efeito, o Webb-C, uma destas descobertas, foi a estrela Earendel, a mais distante alguma vez observada. A sua luz viajou durante 12 mil milhões e 900 milhões de anos até atingir os espelhos dourados do Webb. Ver Earendel não é ver a estrela como ela é agora. Ela já morreu há muito tempo, mas sim capturar o seu fantasma luminoso. É uma prova de que o James Webb é verdadeiramente a máquina do tempo mais sofisticada que a humanidade já construiu. O Webb também estuda as populações de estrelas terceiri, as primeiras que existiram no universo. Elas eram feitas apenas de hidrogênio e hélio e eram gigantescas, centenas de vezes maiores que o nosso Sol. Estas estrelas viveram pouco tempo, mas morreram com explosões tão colossais que semearam o universo com os ingredientes necessários para a vida. O Webb está a tentar encontrar o brilho final destas gigantes lendárias no fim do tempo. Cada nova imagem do amanhecer cósmico que o Webb nos envia é uma peça de um puzzle divino. Os cientistas passam noites inteiras a analisar cada pixel para garantir que não é um erro do sensor. A precisão é tal que conseguem medir a temperatura do gás em torno destas primeiras galáxias, revelando como o universo passou de um estado frio e escuro para um lugar quente e cheio de luz. É a história da criação contada em fotões. O mistério aumenta quando o Webb encontra buracos negros supermassivos no centro destas galáxias bebês. Como é que um buraco negro com milhões de vezes a massa do Sol surgiu tão rápido? Isso sugere que os buracos negros podem ter sido as sementes que ajudaram as galáxias a formarem-se, e não o contrário. O James Webb está a inverter a ordem natural das coisas, mostrando que os monstros do espaço foram os primeiros a chegar à festa.
A sensibilidade do Webb ao infravermelho médio permite-lhe ver a poeira que estas primeiras estrelas produziram. Essa poeira é o material de construção de futuros planetas e, eventualmente, da vida. Ao observar o amanhecer cósmico, o Webb está a olhar para as nossas próprias raízes. Somos feitos de poeira de estrelas que o Webb está agora a catalogar no início dos tempos, unindo a ciência moderna à nossa curiosidade ancestral. À medida que o Webb continua a sua vigília silenciosa a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, ele recorda-nos que o universo é um lugar de ordem e beleza inacreditáveis. O amanhecer cósmico não foi um evento caótico, mas uma transição majestosa, orquestrada pelas leis da natureza. O telescópio de 10 mil milhões de dólares é o nosso humilde tributo à grandiosidade desta obra. Um olho humano feito de ouro a contemplar o infinito. Embora o James Webb tenha sido feito para olhar para o fim do universo, ele também é um espetáculo ao observar o nosso próprio sistema solar. Em 2025, ele nos deu imagens de Júpiter que parecem pinturas de outro mundo. No infravermelho, as tempestades do gigante gasoso brilham em tons de branco e ciano. Conseguimos ver as auroras nos polos norte e sul como coroas de luz elétrica, revelando a força do campo magnético colossal que protege este planeta. A grande mancha vermelha, uma tempestade que dura há séculos e é maior que a própria Terra, aparece quase branca nas imagens do Webb, porque reflete muita luz solar. O telescópio também capturou os anéis de Júpiter, que são tão fracos que pouca gente sabe que existem. Ver esses detalhes de um planeta tão familiar através de um olho infravermelho é como usar um microscópio em algo que você achava que já conhecia bem. Netuno e Urano, os gigantes de gelo, também foram alvos do Webb. Netuno, em particular, revelou seus anéis com uma nitidez que não víamos desde a passagem da sonda Voyager, em 1989. Como o Webb enxerga o calor, Netuno aparece com um brilho fantasmagórico, e suas nuvens de metano brilham como filamentos de prata contra o fundo escuro do espaço. É uma visão majestosa dos mundos mais distantes e gelados que orbitam o nosso Sol. Urano, com sua inclinação lateral única, mostrou ao Webb suas tempestades polares e um sistema de anéis verticais que brilham como halos de luz divina. O telescópio capturou até as luas menores de Urano, que parecem pequenos diamantes orbitando o gigante azulado. Essas observações ajudam os cientistas a entender por que esses planetas são tão diferentes de Júpiter e Saturno, desvendando a química do gelo e do gás. O Webb também está de olho nas luas oceânicas, como Encélado de Saturno. Em 2025, ele detectou uma pluma de vapor de água gigante saindo do Polo Sul desta pequena lua. A pluma se estende por milhares de quilômetros no espaço, muito mais longe do que se imaginava. Isso reforça a ideia de que sob a crosta de gelo de Encélado existe um oceano de água líquida que pode conter os ingredientes necessários para a vida. Marte também não escapou da vigilância do Webb. Observar o planeta vermelho é um desafio porque ele é muito brilhante e está muito perto, o que poderia ofuscar os sensores sensíveis do telescópio. Os engenheiros tiveram que usar técnicas de exposição curtíssima para capturar o calor da superfície marciana e a composição da sua atmosfera, mapeando variações de temperatura e a presença de gases como o metano. O telescópio também rastreia asteroides e cometas que cruzam o nosso sistema. Ele consegue analisar a composição do gelo e da poeira dessas rochas espaciais, que são como cápsulas do tempo da formação do Sol. Ao estudar a água nos cometas, o Webb ajuda a responder se a água dos nossos oceanos na Terra foi trazida por esses impactos espaciais há bilhões de anos, unindo o passado da Terra ao resto do sistema solar. Até mesmo Plutão e os objetos do cinturão de Kuiper estão na lista. Esses mundos gelados e distantes são difíceis de ver,
mas o Webb consegue captar o brilho térmico fraco que eles emitem. Isso nos ajuda a entender a diversidade de mundos que existem além da órbita de Netuno, mostrando que o nosso sistema solar é muito mais populoso e complexo do que os mapas tradicionais sugerem, com milhares de pequenos mundos escondidos. Essa visão detalhada do nosso quintal permite comparar os planetas vizinhos com os exoplanetas que o Webb encontra em outras estrelas. Ao entender como Júpiter ou Netuno se formaram, os cientistas podem prever melhor o que encontrarão em outros sistemas solares. O James Webb é a ponte que une o que conhecemos de perto com os mistérios que estão a trilhões de quilômetros de distância, criando um mapa unificado da criação. O James Webb nos ensina que não precisamos ir longe para encontrar maravilhas, mas precisamos de olhos novos para enxergá-las. Cada imagem dos nossos planetas vizinhos é um lembrete da beleza e da ordem do sistema que habitamos. O telescópio de 10 bilhões de dólares continua a nos surpreender, mostrando que, seja no fim do universo ou logo ali em Júpiter, a mão da criação deixou marcas de esplendor por toda parte. O James Webb não é o fim da linha, mas o começo de uma nova era. O sucesso absoluto desta missão provou que a tecnologia de espelhos dobráveis e escudos térmicos gigantes funciona perfeitamente. Graças ao Webb, os cientistas já estão planejando o próximo grande passo, o Observatório de Mundos Habitáveis. Ele será um telescópio projetado especificamente para encontrar e fotografar planetas como a Terra, buscando sinais de oceanos e continentes. Embora o Webb seja uma máquina do tempo, ele tem um prazo de validade. Diferente do Hubble, ele não pode ser reabastecido. No entanto, a precisão do lançamento foi tão impressionante que estendeu sua vida útil para cerca de 20 anos. Isso significa que ele nos acompanhará até meados da década de 2040, servindo como a principal ferramenta da humanidade para entender o cosmos, enquanto novas tecnologias são desenvolvidas nos laboratórios da NASA. A cada dia, o Webb envia terabytes de dados para a Terra. Esses dados não ficam trancados, eles são compartilhados com a comunidade científica global. Isso permite que um estudante de astronomia no Brasil ou um pesquisador no Japão tenham acesso às mesmas descobertas que os cientistas da NASA. O Webb democratizou o acesso ao universo profundo, unindo mentes brilhantes de todos os cantos do planeta em uma única missão de conhecimento. Uma das áreas mais beneficiadas será o estudo da matéria escura. Embora não possamos vê-la diretamente, o Webb consegue mapear como a gravidade dessa substância invisível distorce a luz das galáxias ao fundo. Ao entender onde a matéria escura está concentrada, o telescópio nos ajuda a entender a cola que mantém o universo unido. É a busca pelo invisível através da luz infravermelha capturada pelo ouro. O Webb também está mudando a forma como vemos a química orgânica no espaço. Ele encontrou moléculas complexas em nuvens de gás onde novas estrelas estão nascendo. Isso sugere que os tijolos fundamentais da vida, como aminoácidos, podem ser formados no vácuo gelado do espaço muito antes de um planeta sequer existir. O universo parece ser uma grande fábrica de vida, espalhando sementes químicas por todas as galáxias. A inteligência artificial também entrou na jogada. Com tantos dados enviados pelo Webb, os cientistas usam algoritmos de IA para filtrar as imagens e encontrar padrões que o olho humano poderia deixar passar. É a união da tecnologia mais avançada na Terra com a visão mais poderosa no espaço. Juntos, homem e máquina estão acelerando o processo de descoberta em uma velocidade que nunca vimos na história da ciência. O legado do James Webb será medido pelos livros de ciência que serão reescritos. Crianças que estão hoje na escola crescerão sabendo que galáxias impossíveis existem e que a atmosfera de mundos distantes pode ser analisada. O Webb
expandiu o horizonte do possível. Ele nos ensinou que, por mais que o universo pareça vazio e frio, ele está repleto de histórias esperando para serem lidas por aqueles que ousam olhar para cima. As descobertas de 2026 continuam a desafiar a nossa zona de conforto. Cada vez que o Webb aponta para uma nova região do céu, ele encontra algo que não deveria estar lá, segundo as teorias antigas. Isso é a ciência em sua forma mais pura. A disposição de estar errado para poder aprender algo novo e maior. O telescópio é um monumento à humildade humana diante da vastidão incomensurável da criação divina. Mesmo quando o combustível do Webb acabar e ele se tornar um monumento silencioso no ponto L2, sua contribuição será eterna. Ele terá pavimentado o caminho para a colonização espacial e para a busca definitiva por vida fora da Terra. O ouro em seus espelhos pode até perder o brilho com o tempo, mas o conhecimento que ele trouxe brilhará para sempre na mente de todos os que buscam a verdade sobre nossas origens. A Odisseia do James Webb é a prova de que, quando a humanidade se une em prol de um objetivo nobre, o impossível se torna realidade. 30 anos, 10 bilhões de dólares e milhares de corações valeram a pena para nos dar este par de olhos dourados. O universo nunca mais será o mesmo depois do James Webb. E nós, como espécie, demos um passo gigantesco em direção à nossa maturidade como cidadãos do cosmos. O James Webb não nos mostra apenas o que é visível, mas nos ajuda a mapear o invisível. A matéria escura, que compõe a maior parte da massa do universo, não emite luz, mas sua gravidade molda o destino das galáxias. O Webb observa como a luz de objetos distantes é distorcida ao passar por regiões densas, permitindo que os cientistas criem mapas da coluna vertebral do cosmos, revelando a estrutura que sustenta tudo o que vemos. Essa arquitetura cósmica é de uma perfeição assustadora. Ao observar a teia cósmica, percebemos que as galáxias não estão espalhadas ao acaso. Elas seguem um padrão, como se houvesse um plano mestre por trás da distribuição da matéria. Para muitos, essa ordem reforça a ideia de que o universo não é fruto do caos, mas de uma engenharia divina onde cada átomo e cada estrela tem o seu lugar exato no imenso tecido do espaço-tempo. Além da ciência, as imagens do Webb geraram um impacto profundo na nossa cultura. Ver os berçários de estrelas em alta definição nos faz sentir, ao mesmo tempo, pequenos diante da imensidão e grandiosos por sermos a única espécie capaz de construir um espelho para contemplar tal beleza. O Webb é um triunfo do espírito humano, uma prova de que a nossa curiosidade é tão infinita quanto o próprio universo que buscamos decifrar. A precisão do telescópio também nos permite ver o fim das estrelas. Ele captura nebulosas planetárias, os restos mortais de estrelas como o nosso Sol. Nessas imagens, vemos anéis de gás e poeira sendo expelidos para o espaço em padrões geométricos belíssimos. O que parece ser o fim é, na verdade, uma reciclagem. Os elementos criados dentro daquela estrela morta servirão para formar novos mundos e, quem sabe, novas formas de vida. Cada fóton que o Webb detecta é um mensageiro do passado. Quando olhamos para a imagem de uma galáxia a 13 bilhões de anos-luz, estamos vendo a luz que partiu antes mesmo de a Terra existir. É uma forma de imortalidade preservada no vácuo. O James Webb nos ensina que nada se perde no universo. A luz continua a viajar, carregando a história de tudo o que existiu, aguardando por um par de olhos de ouro para ser finalmente lida. Em 2026, o Webb começou a estudar mais profundamente os buracos negros errantes. São gigantes que foram expulsos de suas galáxias e agora vagam solitários pelo vazio. Detectar o calor do gás ao redor desses nômades é uma tarefa que só o Webb consegue realizar com precisão.
Eles são os fantasmas do cosmos, lembretes de que o universo é um lugar dinâmico e às vezes imprevisível, onde até os gigantes podem perder o seu lar. A sensibilidade do instrumento MIRI revelou também a presença de gelo cósmico em regiões onde planetas estão se formando. Esse gelo contém água, metanol e amônia, ingredientes essenciais para a química da vida. O Webb está mostrando que os oceanos da Terra podem ter suas raízes nessas nuvens congeladas no espaço profundo. Estamos descobrindo que a nossa receita de vida está espalhada por todo o jardim das estrelas. O telescópio também atua como um protetor. Ao observar asteroides distantes com precisão infravermelha, ele nos ajuda a entender melhor a trajetória e a composição de rochas que poderiam, um dia, ameaçar a Terra. O Webb não olha apenas para o passado distante. Ele mantém um olho atento no nosso presente, garantindo que tenhamos o conhecimento necessário para proteger a nossa pequena e frágil casa azul no cosmos. A integração entre ciência e tecnologia atingiu o seu ápice com o processamento das imagens do Webb. Cada cor que vemos nas fotos famosas é uma escolha cuidadosa dos cientistas para representar diferentes comprimentos de onda invisíveis. É uma forma de arte científica onde o invisível se torna visível para que todos possamos apreciar a glória da criação. O Webb é o tradutor que transforma o calor das estrelas em poesia visual. Ao chegarmos ao bloco 150, percebemos que a jornada do James Webb é um reflexo da nossa própria busca por significado. Ele nos dá as respostas técnicas, mas também nos faz perguntas profundas. Quem somos nós diante deste espetáculo? O Webb nos dá o privilégio de sermos as testemunhas da criação, os olhos do universo voltados para si mesmo em um gesto de eterna admiração e descoberta. A missão do James Webb também é uma lição de paciência. Foram décadas de espera para que pudéssemos ver o que estamos vendo hoje. Isso nos ensina que as maiores conquistas da humanidade não acontecem da noite para o dia. Elas exigem sacrifício, colaboração entre nações e uma visão que ultrapassa o tempo de uma única vida. O Webb é o testamento de que somos capazes de realizar milagres quando decidimos olhar para o mesmo horizonte. Uma das visões mais impactantes de 2026 foi a análise de aglomerados de galáxias tão massivos que eles criam ondas no próprio tecido do espaço-tempo. Essas ondulações, previstas por Einstein, são agora mapeadas com uma precisão que nos permite ver como o universo balança sob o peso da gravidade. O Webb não apenas tira fotos, ele sente o pulsar do cosmos, revelando a força invisível que dita o ritmo de tudo o que existe. O telescópio também mergulhou no estudo da energia escura, a força misteriosa que está acelerando a expansão do universo. Ao observar como as galáxias se afastam umas das outras em diferentes épocas, o Webb ajuda a calcular o destino final de tudo. Será que o universo vai se expandir para sempre até se tornar frio e escuro, ou existe algo que ainda não compreendemos? O olho de ouro está buscando a resposta nessa escuridão infinita. Ao olhar para as creches estelares, como a nebulosa de Carina, o Webb nos mostra a violência e a beleza do nascimento. Jatos de gás são disparados a velocidades incríveis por estrelas recém-nascidas, esculpindo montanhas e vales de poeira cósmica. É um cenário de caos ordenado, onde a destruição de nuvens de gás é o combustível necessário para a criação de novos sistemas solares. É a vida surgindo do fogo e do movimento. O James Webb também nos revelou a composição química de poeira de estrelas que morreram há bilhões de anos. Essa poeira contém o carbono, o oxigênio e o ferro que hoje correm em nosso sangue e formam os nossos ossos. Ao tocar os espelhos de ouro, essa luz nos conecta fisicamente com o início dos tempos. Somos, literalmente,
poeira de estrelas contemplando a si mesma através da tecnologia mais avançada já criada. A longevidade estendida do telescópio permitirá que ele veja eventos raros, como supernovas em galáxias distantes, no exato momento em que acontecem. Isso dará aos cientistas a chance de estudar a morte estelar como nunca antes. Cada explosão dessas é uma fábrica de elementos pesados, espalhando ouro e platina pelo vácuo. O Webb é o vigia que espera por esses flashes de luz que sinalizam o fim de uma era e o começo de outra. À medida que avançamos para o final desta jornada, o James Webb continua firme no seu posto solitário. Ele enfrentará micrometeoritos e a radiação constante do Sol, mas foi construído para resistir. Suas 18 faces douradas continuarão a captar a luz, não importa quão fraca ela seja. Ele é o símbolo da nossa resiliência e do nosso desejo insaciável de entender o mistério que nos cerca desde o primeiro suspiro da humanidade. O impacto do Webb na fé e na ciência é inegável. Ele não diminui a grandeza da criação, ele a amplifica. Ao mostrar a complexidade de uma única nebulosa ou a vastidão de um campo ultraprofundo com milhares de galáxias, ele nos convida a uma reflexão sobre o nosso propósito. Se o universo é tão grande e tão cheio de detalhes, quão preciosa deve ser a vida que floresceu neste pequeno ponto azul chamado Terra. Este roteiro que construímos juntos é apenas uma pequena fração de tudo o que o Webb representa. Ele é a nossa carta de amor ao universo, um pedido de conhecimento enviado ao vácuo. O Ferrari da astronomia mal começou a acelerar, e as descobertas que virão nos próximos anos prometem ser ainda mais chocantes do que as que vimos até agora. O livro do universo está aberto, e o James Webb é a luz que nos permite ler cada página. Encerramos aqui esta imersão ao James Webb, mas a viagem dele está longe de terminar. Que essas imagens e histórias inspirem você a nunca parar de questionar e de se maravilhar. O canal Ciência e Fé para Dormir agradece por você nos acompanhar nesta odisseia. Lembre-se, o mesmo ouro que brilha no espaço, brilha na curiosidade de cada um de nós. Boa noite, e que as estrelas guiem os seus sonhos no infinito.